Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diaconisa Cleonice. Aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso. Economiza não, hein? Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela serva do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar e na vida dos teus filhos. Peço ao Senhor que abençoe, Pai, a diaconisa Cleonice com toda sorte de bênção. Fala conosco, Pai, usa ela com poder, graça, revelação na palavra. Abençoa ela, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui para receber da parte do Senhor através da tua filha. Assim oramos e abençoamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém? O Senhor é bom, né? Como que Deus é bom. Ai, Fernando. Tremendo, hein? Meu Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia, alma, né? Já pensou, Fernanda? Se não está preparada? Está preparado? Não é? Pai, santo, santo é o Senhor, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez aqui, pelos louvores, Deus. Pela tua presença, Deus, que ela é real neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel. Que onde estivermos reunidos ali, o Senhor estará conosco, Pai. Ainda que estejamos sós, o Senhor não nos deixa só. Mesmo que nós estejamos reunidos como igreja, juntos, o Senhor não nos deixa. O Senhor sempre está presente, Senhor, cuidando de nós. E nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Nós pedimos agora, Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala, Pai. Fala da maneira como o Senhor quiser falar no coração de cada um. Porque a tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz. Ela fala da maneira como cada um precisa ouvir. Ainda que seja, Pai, falada pelo
Deus, pelo pregador, Deus, de uma só maneira, cada um recebe da maneira como o Senhor quiser que receba. Porque Tu és santo, Senhor. Porque Tu és conhecedor de todas as coisas. E a palavra, ela não é minha, mas ela é Tua, Senhor. Nós Te convidamos, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Senhor, eu declaro, Senhor, eu confesso, Senhor, eu entendo que eu preciso de Ti. Eu entendo que eu não tenho nada que não venha de Ti. Eu entendo que eu dependo totalmente de Ti, Pai. Então eu Te peço, Espírito Santo, fique à vontade. Tenha liberdade. Faça como o Senhor quiser fazer. Fala como o Senhor quiser falar, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Podem se aceitar. Glória a Deus. É desse jeito, né, amados? Um homem rico que ajuntou tudo. E prosperou tanto que não tinha nem onde guardar, né? Quem de nós, amados, não quer viver bem? Quem de nós não quer ter tudo com fartura? Qual é o homem, né, que não quer possuir uma casa, possuir um carro, um sítiozinho para descansar no final de semana? Quem de nós? Né? Todos nós temos sonhos. Todos nós temos projetos, desejos. Queremos que eles se realizem, né? Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente luta tanto, para conseguir realizar, conquistar, né? Não tem nada de mal nisso, não tem nada de errado nisso, porque é o próprio Deus quem nos dá tudo, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá o trabalho, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos dá sabedoria, né? É Ele que nos faz crescer, é Ele que nos faz prosperar. É o Senhor, tudo vem dele. Nada que nós temos, amado, não vem do Senhor. Não tem nada que nós temos que não tenha vindo do Senhor. Se temos adquirido, tudo vem dele. Ele que dá saúde, Ele que dá tudo, né? E o homem nessa parábola, ele prosperou tanto que ele não tinha onde guardar os frutos dele. Então ele decide construir novos celeiros. Ele decide que ele iria destruir os celeiros que ele tinha e construir novos, maiores, né? Para que ele pudesse recolher ali o fruto, os frutos, né? Que ele colheu. Os frutos ali, aqui a gente entende que ele devia ser um agricultor, né? E o agricultor, quando ele tem uma boa colheita, ele pode ficar até bem de uma hora para outra, dependendo da colheita que ele tem. Ele pode ficar bem de uma hora para outra. E ele então, ele não tinha onde guardar os frutos dele, a colheita dele, e ele decidiu construir novos celeiros. A gente vê aqui no verso 18 e 19, né? Ele fala: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos de vida. Come, bebe e folga. Estou tranquilo, né? Estou tranquilo, cuidei do meu futuro, estou bem, agora eu vou só divertir, agora eu vou só usufruir do que eu ganhei. Assim pensava ele, né? Mas Deus o chama de louco. Por que Deus chama esse homem de louco? Porque o problema, amados, não estava em ele ser rico. Não tinha problema nenhum ele ser rico. Deus não tem problema quando nós nos enriquecemos. A riqueza vem do Senhor, Ele é um Deus rico. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo. Não tem problema nenhum a gente ser rico, né? O nosso problema é confiar na nossa riqueza. É pôr a nossa confiança na nossa riqueza. E pensar só nela, né? O que aconteceu com esse homem aqui? Ele pensou que ele poderia satisfazer a sua alma, a conquista de bens. E ele ainda achou que tinha uma vida inteira para usufruir desses bens. Ele pensou: é só viver e divertir. É só viver e divertir. O que ele falou aqui? Mas, o que ele falou, né? Alma, folga, né? Come, bebe. Ele pensou que agora ele ia só usufruir. Mas ele não sabia que a vida dele acabaria naquela noite. Ele não sabia que Deus naquela noite pediria conta da vida dele. No versículo
versículo 20, o Senhor fala assim para ele, mas Deus lhe disse. No versículo 20 fala assim, mas Deus disse, louco, esta noite te pediram a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O que você tem preparado, amado? Para quem será? Como você tem vivido? Como que está a sua vida? Se você for hoje, a Fernandinha correu o risco de ir hoje. Como será que está a vida dela? Ela correu o risco. Se ela tivesse ido, não tivesse preparado. Muitas vezes nós cuidamos muito do que a gente está vendo, nós cuidamos muito nesse âmbito terreno, né? Esquecemos de cuidar do âmbito espiritual. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com tudo que está à nossa volta. Trabalhar, ganhar, adquirir, extrair. Esquecemos de cuidar do lado espiritual, né? Foi isso que aconteceu com esse homem. Por isso, Deus chamou ele de louco. Ele não sabia. Mas aquela era a última noite dele. Aquela era a última noite dele. Por que o Senhor chamou ele de louco? Porque ele não investiu na vida espiritual. Ele não investiu na vida espiritual dele. Ele investiu na vida terrena. Assim, amados, nós também, se não nos preocuparmos com investir na nossa alma, seremos igual a este homem, loucos. Seremos como loucos, se a gente se preocupar só com aqui, porque aqui tudo é passageiro, tudo vai passar. Pensa bem, nós vivemos no máximo, quem vive muito, né? Hoje em dia, vive 100, tem um ou outro que vive em 110, 120 anos, poucos vivem até 100 anos. Né? Moisés, Abraão, Noé, Matusalém, aqueles homens da Bíblia, eles viviam 500, 600, 700 anos. E eles se preocupavam com o mundo espiritual, eles se preocupavam em agradar a Deus. Quanto mais nós não deveríamos se preocupar, que a nossa vida aqui é um sopro. O que é 100 anos? Comparado com a eternidade. E nós preocupamos em viver aqui. Não nos preocupamos com a eternidade. A Bíblia, ela nos adverte para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é quem nos dá tudo, amado. Se nós nos preocuparmos primeiro em buscar Ele, a justiça dEle na nossa vida, se nós nos preocuparmos primeiro com o reino de Deus, Ele vai prover tudo sobre as nossas vidas. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é rico. Nós temos um Pai que é dono de tudo, né? Ele é Senhor de todas as coisas. Ele pode nos dar tudo que Ele quiser. Isso não é problema para Deus, né? Ele cuida de nós. Ele quem nos dá saúde, força. Ele que nos dá tudo. E muitas vezes nós acordamos, vemos no mundo tão agitado. Hoje as coisas estão tão corridas, estão tão agitadas. Nós corremos para lá, para cá, vamos, acordamos, começamos a trabalhar. Tem dia, amados, que eu acordo, eu quero fazer uma oração ali antes. Eu gosto de ter o meu tempo de oração ali, mas de manhãzinha, às vezes alguém já está batendo no meu portão, meu Deus do céu, eu nem orei. Aí vem um e vem outro, e o dia vai passando, e eu fico incomodada porque eu não consegui orar ainda. Tem dias que é difícil, e a gente vai levando, e a vida vai passando, e quando você olha, você não orou. E nós vivemos nesse mundo agitado, correndo de um lado para o outro, e às vezes não tiramos um tempinho para o Senhor. Quando muito fazemos, às vezes, fazemos uma oração superficial ali. Senhor, obrigado por esse alimento. Vai dormir, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo livramento, obrigado, me abençoa, que eu tenho um sono tranquilo, Pai, em nome de Jesus, amém. Às vezes fazemos uma oração assim, superficial. Mas o que tem acontecido hoje? As distrações, elas têm sugado o nosso tempo. As distrações têm sugado o nosso tempo. Quantas vezes a gente pega no celular para responder alguém, para ver uma coisinha só, e ali a gente fica. Quando olha, passou. O tempo, amados, não está esperando. O tempo não está esperando. O tempo, ele está tão corrido,
Sabe que eu falo assim, se o tanto que o tempo passa rápido, acho que não era para dar preço nem da gente envelhecer e criar ruga na gente, né? Porque o tempo a gente ia envelhecer sem dar tempo de... Mas o corpo acompanha o tempo, né? É a perfeição de Deus. Então, assim, é tão rápido o jeito que o tempo tem corrido. Nós não podemos, não estamos em tempo de ficar com distrações. Não estamos. Não é tempo agora de ficar com distrações. Não é. Não é tempo de investir na nossa alma. É tempo de investir na nossa alma. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. E Jesus, ele já nos advertia contra as distrações. Lá em Mateus 16, 24 e 25. Em Marcos 8, 34, 35 e 36. Em Lucas 9, 23, 24 e 25. Todos esses versículos. Jesus fala, sabe, de vida, de perda, de ganhar a vida e perder a vida, perder a alma, ganhar a vida. Jesus fala de tudo isso. Nós vamos ler aqui Mateus, pode ser Marcos mesmo, já estou perto aqui, porque todas as referências, amado, falam a mesma coisa. Marcos 8, 34. Fala assim, ó. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você pode dar no lugar da sua alma? Nada. Nada. Tem nada mais precioso que a sua alma. Não tem nada mais precioso que a sua alma. Você não pode dar nada. As distrações, amados, estão fazendo muita gente sair dos caminhos do Senhor. As distrações têm feito muitas pessoas se desviarem. Porque as pessoas estão cuidando das coisas do mundo e não estão tendo tempo para o Senhor. Estão levando uma vida superficial com o Senhor. E Jesus já nos avertia sobre isso. O cuidado que temos que ter com a nossa alma. E parece estranho que Jesus disse, né? Quem perder a sua vida, achá-la-á. Como assim? Perder a minha vida? Se eu perder minha vida, eu vou achar? Como assim? Perder a vida, amados. Perder o seu tempo com coisas supérfluas. Perder o seu tempo investido só aqui na terra. Só na atmosfera terrena. Perder o seu tempo com coisas banais. Parece estranho, né? Então, se você perder, nós podemos perder a nossa vida. Quando nós perdemos a nossa vida, com essas coisas nós perdemos a nossa alma, nós perdemos a nossa vida. Quando nós ficamos preocupados com essas coisas, nós perdemos a nossa vida. Na verdade, Jesus fala assim, quem perder a sua vida, achá-la-á. O perder a vida aqui, eu falei ao contrário, mas tem também. O perder a vida aqui é deixar de viver para o mundo. Porque muitas vezes, o que as pessoas que não são crentes falam? Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. É isso que as pessoas falam, né? Você não está divertindo, você não está vivendo. Então, para algumas pessoas isso é perder a vida. Mas para nós que é crente, é ganhá-la. Porque quando abrimos mão da nossa vida para servir a Jesus, para servir ao Senhor, nós estamos ganhando a nossa vida. É isso que Jesus quis dizer aqui. É isso que ele quis dizer. Então soa meio estranho. Jesus, ele fala de sacrifício, de renúncia, de perder vida, ganhar vida. Ganhar vida perdendo vida, que coisa esquisita é essa? Como que eu posso ganhar minha vida perdendo a minha vida? Mas a gente nunca perde, amado, sinceramente, sabe por quê?
Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus falou que perder, né? E esse perder aqui, a vida aqui, é deixar de fazer as coisas do mundo. Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas pessoas iriam achar que estavam perdendo. Ah, não está perdendo, está ganhando. Está ganhando. Com o Senhor a gente ganha. Porque, amados, quando nós temos verdadeiramente o Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, as coisas do mundo não nos agradam. Não nos agradam, não adianta. Não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Não é o nosso lugar, não adianta. Você não gosta de uma música mudando, você não gosta de um ambiente mudando, não adianta, você não gosta de conversas fúteis, vazias. Nós não gostamos. Não conseguimos ficar no meio de fofoqueiros, não conseguimos ficar no meio de pessoas que falavam sobre novela, não conseguimos, porque nós não somos daqui. Não somos daqui. Então tem coisas aqui que nós não conseguimos. Graças a Deus por isso. Então não estamos perdendo nada servindo ao Senhor. Não estamos perdendo nada, estamos só ganhando. Né? Estamos ganhando a nossa vida, a nossa eternidade. E Jesus fala para que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Precisamos renunciar às nossas vontades. Renunciarmos, abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, para nos submeter à vontade de Deus. Abandonar o egoísmo, abandonar, sabe, os nossos interesses pessoais, abandonar o orgulho, abandonar a vaidade, sabe, tomar a nossa cruz, tomar a nossa cruz. E tomar a cruz, amado, não é aceitar a doença, não é aceitar a miséria, como algumas pessoas pensam. Ah, é minha cruz, ah, aquele marido é minha cruz, ah, essa doença é minha cruz. Não é isso que é tomar a cruz, não é. Não é, amado. Sabe o que é tomar a cruz? Perdoar aquele que te machucou. Você toma a cruz. Calar na hora que você tem vontade de explodir. Não, não posso. Chutar na hora que você, né? Revidar. Isso é tomar a cruz. Não revidar quando te insultam, né? Então, não é aceitar doença, não é aceitar miséria, não é aceitar as coisas ruins, não é isso aí. Você tem que colocar nos pés do Senhor e orar. Você tem que colocar essas coisas aos pés do Senhor e orar. Tomar a nossa cruz, amado, é suportar as aflições, é suportar as lutas, as perseguições, as lutas familiares, os problemas dentro da nossa casa, só orando, só entregando para o Senhor. Isso é tomar a nossa cruz. Isso é tomar a nossa cruz. Por quê? Por causa da fé no Senhor Jesus. Você não pode envergonhar o nome dele. Você não pode falar o que você quer. Você não pode agir da maneira que você quer. Não é assim. Você tem que segurar, você tem que ter domínio próprio. Você tem que mostrar os frutos do Espírito Santo. Você tem que mostrar os frutos do Espírito Santo. Isso é tomar a sua cruz. E seguindo. Como a Fernanda falou, que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Então que levemos as nossas cruzes. Que seja ficar calado quando temos vontade de berrar, de xingar. Que seja perdoar quando nos maltratam, quando nos perseguem, quando falam mal de nós, caluniam, mente a respeito de nós. Suportar. Tomando a nossa cruz, seguindo a Jesus e a sua palavra em obediência. Dizendo não à nossa natureza pecaminosa. Amar a nosso próximo. Mesmo que esse próximo te irrite o tempo todo. Mesmo que aquele próximo seja aquele chato, aquela chata que você não suporta. A Bíblia fala para suportarmos uns aos outros. Suporte, irmão. Suporte, que a gente tem que amar. Toma sua cruz. Toma sua cruz. Abrir mão do nosso conforto para servir ao Senhor.
Muitas vezes a gente vem na igreja arrastando, não quero, mas vem. Não é? Estou lá no louvor, não estou afim de fazer louvor hoje, né? Estou lá, Senhor, estou servindo ao Senhor. Estou afim de, nossa, vou ter que dançar, né? Não, mas eu estou fazendo é para o Senhor. Abrir mão do conforto, vir aqui, sabe? É treinar, ensaiar, para depois apresentar 3 ou 4 minutos de dança. Não é? É assim. Abrir mão do conforto para servir ao Senhor, tomar uma cruz todos os dias, perder para ganhar. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Amados, lá em Apocalipse fala de lutas, de perseguições. Apocalipse fala de uma grande tribulação. E se essa tribulação vier sobre nós, porque nós vamos passar um pedacinho dela, eu acho que já está chegando aí. Nós não vamos ser totalmente, não vai ser assim começar os probleminhas, Jesus vai nos tirar. Nós vamos passar por uma perseguição, né? E se nós passarmos por tão grande perseguição, amados, e encostar uma espada na sua cabeça e falar, ou você nega ou você morre, e aí? Como é que fica? Nós estamos preparados para isso? Será que estamos preparados? Perder para ganhar, amados. Perder para ganhar. Se quisermos salvar a nossa vida. Hoje não se fala mais em sacrifício e renúncia nas pregações. Excluir isso das pregações. Para tornar o Evangelho mais atraente, mais doce, mais suave, mais fácil. Tornar o caminho para o céu mais fácil. Não se fala mais. Não se fala mais em sacrifícios. Não se fala mais em negar a si mesmo. Não se fala mais em renúncia, né? Renunciar à vontade da nossa carne, aos nossos desejos. Não se fala mais disso hoje. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Nenhum ganho, amado, por mais atraente que seja, não pode se comparar ao dano da perda de uma vida na eternidade. Não pode. Não pode. Eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado? Se Deus pedir a sua alma hoje, você está preparado? Sabe, aconteceu um lance. Sábado, minha irmã estava vindo para cá para fazer um evento com as mulheres aqui, né? É um dia de cuidado que ela ia fazer aqui, apresentar os produtos dela também, que ela vende, da Mary Kay. Ela fez um tempo de cuidado aqui conosco, foi até um tempo gostoso, né, pastora? Foi bom. E na hora que ela estava vindo, 2h30, o evento ia ser 3 horas o compromisso dela aqui. Na hora que ela estava vindo 2h30, ela recebeu um telefonema. O ex-marido dela entrou dentro do carro, foi no supermercado, estava indo ao supermercado comprar carne moída. Hoje que eu fiquei sabendo dos detalhes direito, que eu conversei com o filho dele. Entrou dentro do carro, andou daqui, da porta como até ali embaixo, andou, teve um infarto fulminante dentro do carro, aí o carro foi descendo sozinho, parou no muro, aí a mulher dele ligando, já tinha mais de 1h30 que tinha saído, e ligando, e ela ficou preocupada, chamou a filha dela. Uai, está demorando demais, alguma coisa aconteceu, não responde o celular, vamos ver. Na hora que ela saiu da casa, ela já viu o carro lá na frente, o carro dele está parado ali, que era perto, o carro dele está parado ali. Na hora que ela chegou lá, ele estava lá no volante, caído, segurando o volante, com a cabeça caída. Chegou lá perto, né, tudo fechado, bateu, chamou nada. Aí começou a pedir socorro, então que desespero, pediu socorro, né, gritando. Não estava preparado, né? Não sei se estava preparado, não sei. Mas eu estou só dizendo, assim é a nossa vida hoje. Que tem gente morrendo de infarto fulminante. Que tem gente morrendo do
do nada. E sabe o que eu estava conversando com meu sobrinho hoje? O que ele falou? Que ele tinha ido no médico, fez um check-up uma semana antes, não tinha nada. Porque ele ia fazer uma cirurgia nas vistas, aí ele fez uns exames. E ele é assim, tranquilo, né? Financeiramente tranquilo. Ele fez os exames completos. Exame de coração, tudo, não tinha nada, não deu nada. Ele estava ótimo para fazer a cirurgia. E olha aí, entrou dentro do carro. Gente, a morte não manda aviso. A morte não manda aviso, não. Ele não fala assim, ó, te prepara que eu vou te levar, estou te levando, vai se preparando. A morte não faz isso, não. Ela vem de repente. Né? Por isso nós temos que estar preparados. Por isso nós temos que estar preparados. Nossa, nós ficamos assim chocados, sabe? Chocados. Por causa disso. Nós temos que nos preocupar com a eternidade, amados. Parar de preocupar com as coisas aqui. Porque a qualquer momento, o Senhor, ou Ele nos busca, ou Jesus volta. E aí? Como é que fica? Nós temos que ter uma certeza, amados, que existe uma eternidade após essa morte, após essa vida aqui. Nós temos que ter uma certeza, uma convicção. Existe uma eternidade. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles sabiam disso. Porque ou nega o seu Deus, ou vamos te jogar numa fornalha de fogo ardente. Pode jogar, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Não nos ajoelharemos, né, diante da estátua. Pode jogar, isso é convicção, amados. Sabe o que mantém a nossa fé? Convicção. Convicção de salvação. Convicção que existe uma eternidade. Convicção da obra redentora lá na cruz. Existiu mesmo, foi para nos salvar. O sangue lava mesmo, o sangue limpa mesmo, o sangue cura mesmo, o sangue derramado lá, sabe, ele transforma mesmo. Não é conversa de carochinha não, não é conto de carochinha não, é verdade. A gente tem que ter essa convicção. E Sadraque, Mesaque e Abednego tinha essa convicção, Daniel tinha essa convicção. Os crentes, os cristãos primitivos também sabiam disso. Eles sabiam disso. Quantos deles perderam suas vidas por não negar a Jesus? Eles tinham a convicção da eternidade com Cristo. E por causa dessa convicção deles, sabe o que acontecia? Quanto mais crente morria, mais a igreja crescia. Por quê? Por causa da convicção. Como é que esses caras podem morrer por algo que eles não acreditam? Só pode ser verdade. Porque senão eles não morreriam. Não tem lógica. É convicção. Jesus, ele renunciou à vida dele. Jesus, ele renunciou à vida dele. Jesus. Não foi fácil para ele se entregar. Não foi fácil. Não foi fácil Jesus deixar fazer tudo o que fizeram com ele. Os pregos nas mãos, nos pés, os espinhos, as chicotadas, sua carne sendo cortada ali. Ele poderia se livrar? Podia, mas ele não fez. Ele podia se livrar, mas ele não fez. Ele não fez. Ele podia. Lá no Getsemane, ele entrou em estado de agonia tão grande que ele pingava, que o suor dele tinha gotas de sangue no meio do suor dele ali, por causa do estado de agonia tão grande que ele entrou, porque ele já sabia tudo que ia acontecer com ele. E nem assim ele recuou. Nem assim ele recuou, ele continuou, ele permaneceu. E Jesus, ele fala em João 12, 24, que quando o grão de trigo cai na terra, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. João 12, 24, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. E aqui ele fala de novo, quem ama a sua vida, perdê-la-á.
Quem ama e quem neste mundo odeia a sua vida, guardar lá para a vida eterna. Ele continua falando. Aqui ele estava falando dele mesmo. Do grão de trigo ele está falando era dele mesmo. Do que ele iria passar na cruz, de sua morte, de sua ressurreição. O grão de trigo plantado, tudo plantado, ele morre, ele perde a forma original dele. Para quê? Para que a vida dentro dele germine e produza uma espiga com dezenas de grãos novos. A hora que eu estava falando isso aqui, que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, parece que eu vi a igreja, aquela espiga, parece que vai espiga numa forma de igreja, assim, com um monte de grãos grudados nela. Eu falei assim, a espiga aqui é como se fosse uma igreja, e nós somos esses grãos. Jesus morreu por nós. Nós somos esses novos grãos. Ele deu a vida dele por nós. Mas só que Jesus, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E junto com ele, nós também ressuscitamos. Aleluia. Nós ressuscitamos. E por que nós ressuscitamos? Para nos tornarmos novas criaturas. Nós temos que morrer, amados, para ressuscitar uma nova criatura. Tem que morrer esse velho homem, tem que morrer o ego, tem que morrer a inveja, tem que morrer o orgulho, tem que morrer a vaidade, tem que morrer isso tudo aí dentro de nós, para que a gente ressuscite uma nova criatura. Porque se não morrer, tudo isso aí dentro de nós não adianta. Nós vamos continuar do mesmo jeito. Isso é renunciar ao nosso ego, tomar a nossa cruz e andar com Jesus. Aleluia. Deixar de lado o orgulho, a vaidade, a mentira, a hipocrisia, a maldade. A maldade do nosso coração, mas o nosso coração é mau. Deixar a inveja. Tudo que não convém a um homem, a uma mulher de Deus. Não podemos deixar que as distrações nos tirem do foco de Jesus. Porque, amados, quanto mais as pessoas procuram se entreter com as coisas do mundo, mais vazias elas ficam. Mais vazias elas ficam. Por quê? Porque muitas das coisas que nos entretêm também nos viciam. Também nos viciam. Jogos, pornografia, novelas, filmes. Ah, filme não vicia, não vicia? Começa a assistir filme todo dia pra você ver, se todo dia você não quer assistir filme. Tem pessoas viciadas em televisão. Tem pessoas viciadas em academia. Todo dia você vai fazer academia. Sabe por quê? Porque o exercício físico, ele solta dopamina no nosso cérebro, que dá prazer. Então, a pessoa, ela fica dependente daquilo ali de academia, de correr. Meu filho é um dependente de correr. Se ele não correr todo dia, ele passa mal. Ele tem que fazer pelo menos 5, 10 quilômetros de corrida todo dia. Ele não consegue ficar sem correr. Viciou, o cérebro dele viciou. Então as pessoas procuram preencher o vazio delas com coisas que as estão esvaziando. Elas estão ficando vazias de tanto preencher o vazio delas com lixo. Esvaziando do Espírito. Elas estão se esvaziando do Espírito e enchendo a alma delas de lixo. É isso que tem acontecido no mundo. É isso que tem acontecido com as pessoas. Por isso que as pessoas estão doentes. Por isso que as pessoas estão cheias de depressões. Porque elas procuram satisfação nas coisas do mundo, mas elas não encontram. A alma delas continua insatisfeita. A alma delas continua querendo mais e mais e mais. Porque é assim a nossa alma. É assim que é a nossa alma. Ela sempre quer mais. Ela nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Procuro satisfação, mas nunca encontro. Jesus, amado, Ele é o caminho. Ele é o caminho para a alegria. Ele é o caminho para a salvação. Glória a Deus. É o caminho para a liberdade. Ele é o caminho para a purificação. Glória a Deus. Só nele a nossa alma encontra descanso. Só nele a nossa alma encontra descanso. O que nós precisamos não é de distração. Não é correr atrás para ganhar o mundo, para ter prazeres, para ganhar carros, para ganhar dinheiro, ganhar fama, mais sucesso. Não é disso que nós precisamos. Não é nada disso. O que nós precisamos é preencher a nossa alma do Espírito Santo. Tudo isso só preenche a nossa alma de lixo. Ficar correndo atrás
das coisas do mundo só preenche a nossa alma de lixo. E Satanás vai tomando cada vez mais e mais espaço para nos oprimir, para nos deixar cativos, para nos colocar em enfermidades, doenças, pressão, tristeza, depressão. É o que nós conseguimos quando a gente fica correndo atrás das coisas do mundo, porque a gente não se satisfaz. Aí nós ficamos doentes. Nós ficamos doentes. Nós achamos que estamos guardando a nossa vida, mas estamos perdendo. Amém? Eu estou terminando. Glória a Deus. Então aquele homem rico, ele se preocupou em investir a sua vida terrena e negligenciou a sua vida espiritual. Ele negligenciou a sua vida espiritual. Por isso Deus o chama de louco. Louco. Porque a vida, amados, não termina quando a morte chega. A vida não termina quando a morte chega. Existe uma eternidade. E onde que nós iremos passar essa eternidade? Aonde que nós iremos passar essa eternidade? Vai depender da maneira como nós estamos vivendo aqui, do que nós temos buscado, como nós estamos, o que nós temos colocado para dentro de nós, o que nós temos colocado para dentro dos nossos olhos, do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso coração. O que nós temos colocado? Em que nós temos nos distraído? Que a vida não termina quando a morte chega. Por isso nós temos que nos preparar para a eternidade. Por isso nós temos que nos preparar para a eternidade. A paz que nós precisamos, amado, a paz que nós procuramos, nós encontramos só em Jesus. Só em Jesus. A paz que o ser humano busca, ela está em Jesus. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não tem explicação. Que no meio da tribulação, o crente, sabe, ele sente lá no fundo do coração dele, ele sente uma paz que nem ele entende. Passei por isso quando eu converti. Eu não tinha paz. Aí eu ficava, Deus, parece que eu não tenho problema. Que estranho. Eu passei por isso quando eu converti. Eu não tinha paz, amado, sabe com o quê? Com as contas que chegavam. Aquilo tirava meu sossego. Eu pagava uma conta, já estava preocupada com a do mês que vem, pagava a conta de luz, já pensando no outro mês. Deus mudou isso na minha vida. Eu parei de preocupar tanto com amanhã. Glória a Deus. Isso mudou. Então é a paz. Essa paz que nós precisamos. Não é a paz que o mundo dá, não. Não é dessa paz que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos nos entregar mais a Ele. Nós precisamos, sabe, ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos entregar cada dia mais a nossa vida aos pés de Jesus. Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos egos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. É disso que nós precisamos. Porque o que o mundo tem, amados, não é para nós. Não é. O que o mundo tem não é para nós. Glória a Deus. Aleluia. Não é mesmo. Então eu te pergunto hoje, se Cristo voltar, se Jesus voltar agora, como nós estamos? Eu falo de mim também. Eu falo de mim. Deus tem falado muito no meu coração sobre distrações. Tem um tempão que Deus vem falando sobre distrações comigo. A gente tem se distraído muito de qualquer coisa. E sabe o que é pior? Que nós não estamos percebendo. Porque são coisas bobas que têm tomado o nosso tempo. A gente não percebe. Porque quando nós ficamos ali no nosso celular e o tempo voa da maneira como voa, gente. Parece que quando você não está ali, quando você não está ali no seu Zap, ou no Facebook, ou no Instagram, parece que o tempo está normal. Mas quando você pega ali, você vai ver uma coisinha só, e por ali você fica, parece assim que foi 5 minutinhos que você ficou ali, e na hora que você olha, não, foi 20, foi 30, se bobear 1 hora. Está desse jeito. A gente não percebe.
Nós temos que vigiar. Vigiar. Para não perdermos a nossa alma. Para não perdermos a vida eterna. Para não perdermos a vida eterna. É porque Jesus, amado, tudo aquilo que ele passou ali na cruz, tudo que ele sabia que ele iria passar, tudo que Jesus sabia que ele iria passar, não fez. Mesmo ele sofrendo antes, toda a agonia que ele sofreu, não fez com que ele recuasse. Porque ele sabia que esperava ele. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde ele voltaria. Ele sabia o que aguardava ele. Nós temos que ter essa convicção que nos aguarda. A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nada se compara, nada se compara à glória que nos está proposta. Nada se compara. Seja na nossa morte, ou se Cristo vier nos buscar, no encontro nos ares, como está escrito, como está a nossa vida. A morte, ela vai chegar. A morte, ela vai chegar. De uma maneira ou de outra. E nós temos que estar preparados. Amém, irmãos? Esta é a palavra. Que ela fique em nossos corações, que nós possamos meditar nisso. Amém? Glória a Deus. Passar para a pastora Leone, pastora Clécia orar. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar sobre vossos pés.